Olha, pessoal, esse comentário que eu vou fazer hoje, nessa sexta-feira, último dia do mês de maio, não se dirige propriamente a vocês que me acompanham quase todos os dias aqui. Eu diria para vocês que esse comentário aqui é mais para pessoas que me conheceram no passado, me conhecem atualmente e que se encontram no aquele espectro ideológico e político que eu chamo de progressista. Que eu chamo, não, que chamam de progressista. Eu chamo de progressista entre aspas. E ali eu incluo pessoas com as quais eu convivi ao longo da minha vida. Estou afastado hoje, política, ideologicamente, e até pessoalmente. Mas, enfim, são pessoas que andaram pelo campo, andam pelo campo ali do Partido Comunista do Brasil, o antigo PCBão, Partido Socialista Brasileiro, PSDB, PT, principalmente PT, PDT. Vocês podem até não acreditar, mas eu, durante muito tempo, fui do PDT. Fui até do Partido Socialista Brasileiro. E quando era bem jovem, eu era naquela época assim, o que hoje dá para dizer assim, é a extrema esquerda do PSOL. Eu sempre faço uma autocrítica em relação a essa minha atividade, quando jovem, dizendo o seguinte, que é um velho axioma que se usa, que o sujeito, quando é jovem e não é de esquerda, ele não tem coração. Mas depois dos 30, dos 40, se continua sendo de esquerda porque não tem cérebro, né? Mas, enfim, é para eles que eu quero falar um pouquinho hoje aqui. Talvez você até aguente esse comentário até o final. Mas, enfim, é que nesta sexta-feira eu li uma crítica contundente do ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, que foi candidato a presidente pelo PDT. Uma crítica que ele dirigiu ao governador comunista do PCdoB do Maranhão, Flávio Dino. É o único comunista do PCdoB, governador de estado no Brasil. É esse aí, o Flávio Dino. E o Ciro Gomes, nessa sexta-feira, resolveu fazer uma crítica severa, feroz ao Flávio Dino. Porque o Flávio Dino foi convidado pelo prisioneiro por corrupção e lavagem de dinheiro Lula da Silva a visitar na prisão, porque o Lula está querendo estabelecer uma frente popular, um acordo com os partidos de esquerda, chamados progressistas, entre aspas, para as eleições já municipais do ano que vem. Ele não desiste, né? O Lula não desiste. Enfim, é sobre isso aí que eu quero falar. Eu particularmente, não gosto do Ciro Gomes, né? Aliás, há alguns anos atrás, eu tive um entreveiro com ele, pessoal, quando eu trabalhava na Rádio Band, aqui de Porto Alegre, participava de um programa chamado Jornal Gente, era de manhã na rádio, e nós tínhamos convidado ali para entrevistar o Ciro Gomes, que vinha a Porto Alegre. E ele não chegou no horário. Aliás, a maioria dos políticos não costumam chegar no horário nos seus compromissos, mas o Ciro Gomes, então, claro que ninguém batia na época, bate o Brizola, né? Porque o Brizola às vezes marcava para um dia e chegava no outro dia. Mas o Ciro Gomes se atrasou muito ali, o programa tem horário, estava se aproximando do final e nada de chegar o Ciro Gomes, até que ele chegou. Na rádio ali, éramos 4 jornalistas entrevistando o âncora do programa, já morreu. Estavam outros 3 jornalistas, 2 ou 3 jornalistas participando também, e eu. E o Ciro Gomes sentou, cumprimentou todo mundo, e o âncora do programa ia fazer a primeira pergunta, quando eu disse para ele assim, não, deixa eu fazer a primeira pergunta. E eu fiz a primeira pergunta para o Ciro Gomes. E disse para ele, olha, governador, como é que o senhor pretende ser presidente da República? O senhor não consegue chegar no horário, nem uma coisa prosaica como essa, um programa como esse, né? Naquela época, o Ciro Gomes não andava espancando ninguém, mas ele ficou furioso comigo, né? Não quis mais conversa, reagiu mal, para variar, né? Ele é muito grosseiro, né? Esse Ciro Gomes aí. Mas, enfim, eu estou contando essa história aí para dizer para vocês que eu não gosto dele. Mas, de qualquer maneira, eu tenho percebido o seguinte, que ele está demonstrando muita inteligência política diante desse cenário político
em que a esquerda foi colocada no Brasil depois da prisão do Lula. Porque eu mesmo tenho dito aqui que eu não consigo compreender como é que a esquerda brasileira, de um modo geral, que se dizia herdeira do iluminismo, porque todo mundo à esquerda diz que é herdeira do iluminismo, né? Senhora da ética e da moral e da razão. Como é que se deixa levar ao precipício, ao fundo do precipício, por um sujeito que está preso como ladrão em Curitiba? O Lula é um político preso, não é um preso político. Ele é um político preso porque foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Tem que cumprir uma pena de quase 9 anos de cadeia. E já foi condenado num outro processo a mais 12 anos de cadeia. O primeiro por causa do triplex, o segundo por causa do sítio de Atibaia. Agora mesmo o Tribunal Regional Federal, aqui da 4ª Região, deve ter julgar o recurso do Lula em relação a esse sítio de Atibaia, né? Porque ele foi condenado a 12 anos em Curitiba, e pela juíza federal Gabriela Hart, e está com recurso aqui no TRF4, que deve julgar a qualquer momento esse recurso. Ora, se o TRF4 confirmar a sentença, o Lula não sai da cadeia agora cumprindo um sexto da pena do primeiro processo, em setembro, como ele imagina. Vai ter que cumprir os outros 12 anos aí. O problema não é nem permanecer preso, mas as razões pelas quais ele está preso e vai continuar preso. Olha, o sujeito é ladrão de dinheiro público. Está condenado já em 2 processos, por isso tem mais 5 vindo aí. Está provado na Lava Jato que a organização criminosa que ele montou dentro do PT e dentro do governo, da qual ele era o chefe, saqueou os cofres públicos desse país de uma maneira como jamais foi vista em qualquer parte do mundo. E, no entanto, é esse cidadão, esse prisioneiro, ele é o líder das esquerdas do Brasil. Agora mesmo, esta semana, na quinta-feira, estudantes, entre aspas, de todo o Brasil, manipulados pelo PT, saíram às ruas sob a liderança de um ladrão. Não tem vergonha na cara essa gente? Quer dizer, foi isso que percebeu o Ciro Gomes e fez uma autocrítica dizendo exatamente isso que eu estou dizendo aqui, que esse sujeito é um ladrão, um picareta, um falsário, um mentiroso, um cínico, um hipócrita. E é a eles que a esquerda brasileira deve obediência, a ele que deve obediência, o Ciro Gomes está dizendo não mesmo. E com isso ele está estabelecendo uma linha própria dentro da esquerda para assumir a liderança das esquerdas no Brasil e voltar à esquerda ao que ela era antes, pelo menos, que você pode não concordar, e eu não concordo, claro, com a ideologia socialista ou comunista, mas isso é outra coisa. Mas é impossível você estabelecer um debate democrático com pessoas que estão sob a liderança de um ladrão, e que sabe que é ladrão, e que defendendo um ladrão, e defendendo a corrupção. Como é que eu vou estabelecer um debate político democrático com pessoas deste naipe? É impossível. Não é possível. Isso não se estabelece dessa maneira assim. Esse tipo de debate só pode ocorrer numa audiência de instrução de julgamento por crime de corrupção. E nós, o conjunto da sociedade brasileira, não pode tolerar esse tipo de coisa. Eu não sei porque até agora, inclusive o Partido dos Trabalhadores, que foi essa organização criminosa que foi instrumentalizada pelo Lula para assaltar os cofres da Petrobras, como é que não foi ainda expurgada? Pois bem, só para concluir aqui, porque já fui longe demais, então o Ciro Gomes está percebendo isso aí. E está fazendo essa crítica, como está fazendo essa crítica ao governador comunista lá do Maranhão. Agora, esse tipo de atitude por parte de comunistas até não me assombra, né? Porque o Getúlio Vargas, por exemplo, na década de 40, um pouco antes até, prendeu o líder comunista Luiz Carlos Prestes, um cárcere, mandou a mulher dele ser morta lá nas câmaras de gás do Hitler, e, no entanto, esse sujeito, Prestes, saiu da prisão em 46 e imediatamente subiu no palanque do Getúlio Vargas para fazer campanha para ele. Imediatamente. Então, não me assombra isso aí, né? É o que eles chamam de pragmatismo. Na verdade, isso aí, na minha opinião, não tem nada de de pragmatismo, tem muito de mau caratismo, né?
E é tudo isso que nós não queremos na política brasileira.